Com a gente aqui, o médico, clínico geral e geriatra, Dr. Alexandre Brito. Doutor, bom dia, bem-vindo. A gente fala muito de epilepsia, e sabe os sintomas em pessoas de idade normal, 20, 30, 40. Quando chega acima dos 65, a gente vê falar pouco, mas ela é muito comum e a gente quer saber por quê, doutor? Os sintomas em pessoas mais jovens, a gente vê, de repente você está num ponto de ônibus, alguém tem um problema, aquela crise convulsiva, né? Com várias complicações. No idoso é diferente, se confunde com outros problemas. Bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pelo espaço mais uma vez. A epilepsia no idoso tem características de manifestação clínica atípicas, né? Não quer dizer que não possa acontecer uma crise convulsiva, uma crise motora, mas pode se manifestar de maneira muito diferente do habitual, vamos dizer assim, o que dificulta os familiares a identificarem que aquele idoso pode estar tendo uma crise epilética. Então, pode ser uma desorientação, uma perda de consciência, uma desorientação espacial, ele se perde em casa, pode ter sintomas até alucinatórios, não é? De perseguição? De perseguição, de delírios, não é? Há um quadro tipo ausência, a gente fala mais em crise tipo ausência na criança, ela é rápida, não é? Dura alguns segundos até, mas no idoso pode ser demorado, o idoso para, não é? Ele fica realmente ausente, isso pode durar minutos, pode ter uma crise convulsiva estendida, caracterizada até por um quadro comatoso. Então, preciso até diferenciar, e aqui me permita rapidamente um pouco mais de espaço para isso, uma crise convulsiva isolada, cujo insulto neurológico, insulto cerebral é transitório, como a hipoglicemia, por exemplo, não é uma epilepsia, apesar de poder gerar uma crise convulsiva. A crise epiléptica, propriamente dita, que faz parte da doença epilepsia, ela deixa o cérebro predisposto a ter crises recorrentes. Então há uma alteração estrutural, na maioria das vezes, permanente no cérebro, como, por exemplo, uma lesão por AVC, principalmente hemorrágico, mas isquêmico também. Doutor, uma pessoa que passou a vida inteira sem apresentar nenhum problema de epilepsia, ela pode desenvolver na terceira idade, acima dos 60, 65 anos ou não? Muito frequentemente desenvolve, infelizmente isso é fato. No idoso está muito relacionado a doenças cerebrovasculares, aquelas relacionadas aos derrames cerebrais, como nós falamos, principalmente o hemorrágico, não é? E alterações degenerativas da circulação arterial cerebral, que é a arteriosclerose cerebral principalmente. Ela não tem cura, mas ela tem cuidados efetivos que podem, ao longo da vida, serem administrados e você não ter problemas graves, é isso? Isso, o tratamento é essencialmente clínico, é uma doença crônica, existe tratamento cirúrgico, aí é uma situação à parte. Com cirurgia tem cura? Pode ter, se a lesão for isolada, delimitada, pode acontecer, mas basicamente não é isso que a gente vê na maioria dos casos. No caso, por exemplo, o mais frequente de doenças cerebrovasculares, onde o quadro está muito relacionado a hipertensão ao longo da vida, diabetes e colesterol. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Colesterol e o colesterol está indiretamente relacionado aos riscos de epilepsia a partir do momento que o colesterol se deposita nas artérias e se isso acontecer nas artérias cerebrais, vai provocar uma doença cerebrovascular, que é a principal causa de epilepsia nos idosos. Como cuidar e como é que quem tem idoso dentro de casa ou é cuidador de algum idoso pode se comportar com esses episódios? Quando buscar ajuda médica? Na verdade, a gente sempre diz que se há uma mudança, ainda que momentânea, né, episódica, do comportamento de um idoso, isso deve ser investigado. Nós não estamos falando aqui, por exemplo, de uma crise motora, de uma hipertonia, por exemplo, onde o idoso tem uma rigidez em determinado membro, permanece ali aquele membro rígido, contraído, aquela contração muscular de um grupo muscular isolado, isso dá para perceber que está tendo uma alteração possivelmente neurológica ali. Mas é nesses casos em que há uma mudança de comportamento temporária, depois o idoso volta ao comportamento habitual e isso deve ser investigado, principalmente quando isso acontece no incurso de doenças demenciais como o Alzheimer, por exemplo. O Alzheimer também predispõe a crises epiléticas que se manifestam principalmente com mudança de comportamento. Doutor, nessa crise epilética na terceira idade, ela, em alguns momentos, ela pode vir com essa crise convulsiva ou não? É mais comportamental mesmo? É mais comportamental, mas pode vir com crises motoras das mais diversas. Pode haver
praticamente o colapso. O idoso pode cair numa crise convulsiva sem ter contrações, simplesmente ele tem uma atonia muscular. Os músculos, vamos dizer assim, relaxam abruptamente ou quase abruptamente e o idoso não se segura, ele desaba. Aquela secreção na boca sai? Se houver uma contração, se houver um espasmo muscular, pode existir essa espuma, não é? Mas acontece que eu estou dando, por exemplo, aqui uma demonstração de alterações muito atípicas. Uma queda no idoso pode ser decorrente de uma crise epiléptica, por uma atonia muscular, e a própria queda por outras causas, o trauma craniano pode gerar ali uma crise convulsiva e se deixar uma lesão cerebral permanente, pode levar a uma epilepsia. E como é que vocês conseguem fechar o diagnóstico de epilepsia ou não, ou de outra doença? É desafiador porque o testemunho da crise, ele falha, né? A família não consegue perceber devido a essa atipia e essa variabilidade de manifestações, a família não traz tantas informações claras na maioria das vezes. Mas a gente explora o histórico. Se o paciente já tem uma patologia cerebrovascular, se tem demência, se sofreu queda, a gente vai levantando isso e somado a exames complementares. Tanto o eletroencefalograma, no caso do idoso, passa a ter uma importância grande, e exame de imagem cerebral, tomografia, ressonância. Então, no idoso, o exame complementar passa a ter um papel importante para aumentar o diagnóstico, mas o diagnóstico é essencialmente clínico no idoso também. Só que esses exames passam a ter uma importância maior para que a gente defina a causa e defina se há realmente ali um quadro epiléptico ou se foi uma crise epilética isolada. Doutor, muito obrigado. E aquela recomendação de sempre, né? Buscar a ajuda de um médico especialista, não ir aí correndo para o doutor Google na internet, que sabe tudo, acha que sabe tudo, mas na verdade não sabe nada e pode trazer complicações para a nossa saúde. Exatamente. Não é tão simples como na maioria das vezes aparece. Doutor, muito obrigado. Abraço, até semana que vem. Volte para a gente tomar nosso café aqui quentinho, tá bom? Será um prazer. Um abraço a todos. Abraço, até mais.